Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é mais uma aula de exercícios, é uma aula prática para a gente treinar perspectiva cônica com um ponto de fuga. A ideia de hoje é a gente fazer um exercício que é uma paisagem urbana, então a gente vai mostrar edifícios, vários edifícios. Vão ter esses edifícios principais que fazem parte dessa plantinha aqui, né? Que vai nos nortear nesse exercício, né? Vão ser as diretrizes, as orientações para a gente poder desenvolver juntos o mesmo desenho. Aqui a gente tem, então, dois prédios, um prédio de 5 pavimentos, um prédio de 4 pavimentos visto de cima, né? Uma vista superior. Um edifício de 5 pavimentos, outro de 4 e outro de 5. Aqui no meio a rua, calçada e calçada. É um desenho bem simples, é um esquema para nortear o desenvolvimento aí do nosso exercício, da nossa prática de hoje. Aqui tem alguns dados também, o observador vai estar centralizado na rua, então bem no meio da rua, numa altura de 36 metros, então é um observador que está bem alto, é uma perspectiva aérea, e ele vai estar afastado 36 metros aqui a partir desse ponto do centro da rua. Então, como ele vai estar recuado 36 metros, essa distância vai nos dar os pontos de fuga das diagonais da nossa malha. Nessa plantinha aqui, na escala 1 para 500, eu joguei uma malha de 3 por 3. Cada quadradinho desse mede 3 por 3 metros na escala 1 para 500, tá? Uma das coisas muito legais dessa técnica é que eu posso ter a planta numa escala, que é 1 para 500, e eu posso fazer a perspectiva na escala que eu quiser. Eu quero fazer essa perspectiva na escala 1 para 250, né? Então ela vai ficar bem maior do que está realmente nessa planta. Para a gente não se perder, eu vou anotar aqui os dados dessa perspectiva. Começar traçando uma linha horizontal, que vai ser a linha de terra, geralmente no canto inferior da folha, né? Essa vai ser linha de terra. A gente está trabalhando na escala 1 para 250, a distância da linha de terra para a linha do horizonte é sempre a altura dos olhos do observador. Então, na escala 1 para 250, se fosse a escala 1 para 25, o número 1 representava 1 metro. Em qualquer escala, o número 1 representa 1 metro. Então, na 1 para 25, isso aqui é 1 metro, 2 metros, 3 metros. Se eu vou acrescentar um zero e essa passa a ser escala 1 para 250, é como se eu acrescentasse um zero aqui também, né? Como eu estou reduzindo o tamanho das coisas, isso aqui passa a valer 10 metros. Então, 10 metros, 20 metros, 30 metros. E cada risquinho desse maiorzinho, tem 10 risquinhos até eu chegar nos 10 metros. Logo, cada risquinho desse, então, vale 1 metro, né? Então, eu vou marcar aqui 36 metros de altura. Muito bem. Lá na linha de terra, o que acontece, pessoal? Imagina, aqui tem a malha falhou um pouquinho na impressão, pessoal. Vou ver se pro PDF que eu deixo para vocês eu consigo melhorar isso aqui. Mas a ideia qual é? A gente sempre imagina, então, que tem um plano vertical imaginário, que é o quadro, né? E o quadro é o plano onde o desenho está acontecendo. Então, tudo que está mais distante do quadro vai diminuindo de tamanho na perspectiva cônica. Tudo que encosta no quadro está em verdadeira grandeza. Então, esta parte da malha que encosta no quadro está em verdadeira grandeza. Eu posso medir ela em escala. Na 1 para 25, eu vou medir de 3 em 3 metros. No meio da rua está a posição do observador, ó. Então, vamos contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, no meio do 16º quadradinho vai estar o observador. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui vai estar a posição do observador. Essa vai ser a posição do observador. Ela é muito importante, pessoal, porque a posição do observador, levando ela retinho para a linha do horizonte, a gente tem o ponto de fuga. Então, na perspectiva com um ponto de fuga, a posição do observador nos dá imediatamente a posição do ponto de fuga. O que acontece agora, então? Todas essas linhas que estão aqui, todos esses risquinhos que estão aqui, lá na linha de terra, são risquinhos que vão para esse ponto de fuga principal do desenho, né? Vou fazer aqui algumas linhas, depois eu faço as outras, só para a gente já ter uma visualização. Muito bem, pessoal. Então, todos os pontos da linha de terra vão fugar, né? Vão na direção do ponto de fuga, vão convergir para o ponto de fuga. Isso faz com que a malha vá diminuindo. Aliás, tudo que vai se afastando do nosso observador vai diminuindo de tamanho. E é assim que a gente vê as coisas na realidade, né? Tudo que se afasta do observador diminui de tamanho. Mas como é que a gente dá a profundidade da malha? Então, a gente já viu lá nas primeiras aulas que a profundidade da malha ela é dada pelo afastamento do observador, que nesse desenho também é 36 metros. Então, 36 metros aqui, 36 metros aqui. Eu acharia o ponto de fuga das diagonais da malha, da direita e da esquerda, né? Vou botar aqui, ó. A gente não precisa dos dois, bastaria um só, tá, pessoal? Bastaria um só, mas, para fins didáticos, aqui eu já marquei os dois. Eu normalmente pego uma extremidade da malha e levo na direção de um desses dois pontos de fuga. E faço uma linha suave cruzando aqui. Aonde esta linha? Essa é uma diagonal da malha que está fugando para lá. Qualquer diagonal da malha vai fugar para esse ponto. Eu poderia ter puxado aqui, eu poderia ter puxado aqui, eu poderia puxar logo aqui. Mas se eu puxar aqui, ó, nesse segundo, terceiro ponto, eu só vou cruzar 3 linhas, eu só vou ter 3 linhas de profundidade da malha. Então, geralmente eu puxo da extremidade para que minha malha tenha mais profundidade lá para trás, né? Nesses pontos onde essa linha cruzou, essa diagonal da malha cruzou com as perpendiculares da malha, eu vou traçar as linhas horizontais que dão a profundidade da minha malha. Tá feita a nossa malha, pessoal. Se a malha tá bem feitinha, cada quadrado que tá mais próximo do observador parece um pouquinho maior do que os quadrados que vão afastando, né? Vamos supor que essa malha não fosse o suficiente, que tu precisasse ampliar mais para trás. Você poderia pegar um pontinho aqui da extremidade, cruzar de novo para o ponto de fuga e nos pontos onde faz a intersecção você vai dando a profundidade, tá? Mas nesse caso eu acredito que já vai ser suficiente aí porque a gente precisa. Agora a gente entra no segundo momento aqui do exercício, que é transpor as informações da planta para esta malha perspectivada, né? Então a gente vai começar só transpondo as informações, né? Para eu não me perder em relação ao observador, eu posicionei o observador aqui. Eu vou começar marcando a rua em relação ao observador, ó. Tem meio quadradinho mais um para cá, começa a rua aqui. A calçada ocupa 1,5 quadradinho de largura e até aqui. Do outro lado vem mais um e mais meio aqui. Aí, pessoal, a gente vai contar os quadradinhos, tá? E vai marcar os prédios, né?
Esse primeiro prédio, ó, ele começa meio quadradinho, mais dois aqui, ele começa nesse pontinho. Agora do outro lado da rua, pessoal, fazer os outros, vamos contar os quadradinhos dos outros prédios. 1, 2, 3,5, 1, 2, 3,5. Pessoal, só faltou agora passar esses retângulos aqui que são floreiras, né? Faltou passar as floreiras aqui pro desenho. Então, a gente tem uma floreira que começa... Todas elas vão estar alinhadas, elas são fininhas, não chega, ocupa mais ou menos 1/3 aqui da planta. E ela ocupa 3 quadradinhos, então... Muito bem, pessoal, a gente transpôs as informações então da planta aqui para perspectiva. Agora a gente vai dar altura para esses prédios e depois a gente vai passar para a fase de ambientação desse desenho, criar um entorno, uma paisagem e trabalhar um pouquinho da expressão gráfica. Vamos lá então, vamos começar ainda para finalizar o básico aqui, tem as alturas, né? Eu coloquei aqui no enunciado só uma sugestão de número de andares para cada prédio. Então, esse aqui tem 4, 5, 5, 4 e 5. Eu vou estimar em 3 metros por pavimento, tá? Eu vou começar dos prédios de trás para frente, porque o que está na frente esconde um pouco o que está atrás. Aí vai começar a sobrepor muita linha, vai ficar mais difícil de desenhar. Como são mais fáceis de desenhar os prédios da frente, porque eles são maiores, eles estão mais próximos, eu vou começar pelos de trás, que pode ser um pouquinho mais trabalhoso, e vou vindo aos pouquinhos aqui para frente. Então, esse prédio aqui tem 4 pavimentos,
3 metros de altura cada. Eu vou pegar uma aresta desse prédio, vou encontrar essa aresta lá na linha de terra, ó. Eu vou trazer essa aresta até a linha de terra. Aqui eu vou medir a altura, são 4 pavimentos de 3 metros, vai dar 12 metros de altura. Então, eu vou fazer uma linha auxiliar, que eu não fiz. Nessa linha auxiliar, eu vou medir 12 metros de altura. Com precisão, só posso medir na linha de terra, né? O único lugar do meu desenho que eu consigo medir com precisão. Vou levar de volta e vou encontrar, então, essa altura lá atrás. Vou distribuir essa altura, pessoal. Então, vou distribuir essa altura aqui. Vamos lá. Se a linha, então essa linha veio até a linha de terra, medi a altura, levei de volta e encontrei essas faces aqui do prédio lá atrás. Agora, olha só, eu pego essa altura, se a linha de baixo é horizontal, a de cima dessa face é horizontal, até chegar na quina. Se a linha de baixo vai para o ponto de fuga, a de cima vai para o ponto de fuga até chegar nessa quina. Se a linha de baixo é horizontal, a de cima é horizontal. Prédio aqui da frente, 5 pavimentos. Linha de baixo, vou trazer, ó, vou pegar uma aresta desse prédio, já não é a mesma que eu medi o outro prédio. Vou pegar uma aresta desse prédio, vou trazer até a linha de terra. Vou criar uma linha auxiliar aqui, bem fininha, para medir a altura. 5 pavimentos vezes 3 metros de altura cada. Então, vão ser 15 metros aqui. 15 metros de altura nesse prédio.
Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho da ambientação e da expressão gráfica do desenho. Vamos para a reta final, né? Aqui, vamos trabalhar algumas ideias diferentes, né? Uma das ideias que eu queria trabalhar com vocês é a gente dar uma arredondadinha aqui na esquina. Então, eu vou terminar aqui a calçada. Uma coisa, pessoal, que a linha do horizonte representa pra gente o limite de uma superfície horizontal plana, o limite do que nós seres humanos conseguiríamos enxergar nessa altura de uma superfície horizontal plana. Então, se eu levar essa rua reta até o horizonte, é como se eu estivesse numa planície tão longa, tão longa, tão longa, que eu enxergasse a rua realmente se tocando lá no horizonte. Então, teria que ser uma rua muito grande em linha reta. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou levar essa rua mais um pouquinho aqui, essa próxima quadra, e aí eu vou fazer ela mudar de direção, tá, pessoal? Mudei, desloquei um pouquinho a rua, vão vir prédios aqui, uma parte da rua vai acabar assumindo no nosso desenho. A gente poderia aqui marcar uma espessurinha para o meio fio das calçadas, tem que ser muito fininha nessa escala, né? Só para forçar uma ideia aqui de altura. Vou fazer uma faixa de pedestres aqui. Vamos fazer alguns morros ao fundo, pessoal. A gente vai tentar desenhar alguns morros um pouquinho mais horizontalizados, que vão estar para cima aqui da nossa linha do horizonte. Agora a gente pode colocar alguns prédios no entorno do nosso desenho. Aí vem uma outra coisa aqui bem interessante, pessoal. De qualquer ponto do nosso desenho até a linha do horizonte, vai sempre representar a altura dos olhos do observador, que são os 36 metros.
Então aqui na frente isso aqui são 36 metros, lá atrás isso aqui são 36 metros, né? Então em qualquer ponto do desenho, essa altura representa 36 metros. Então se eu decidir colocar árvores que tenham uns 9 metros de altura, né? Olha só, vou fazer árvores aqui de 9 metros de altura. Essa é a lógica também para os prédios que a gente vai colocar nesse desenho. Então, se eu quero colocar um prédio aqui na base, ó, eu vou desenhar lá no chão alguma projeção para algum prédio. Vamos supor que esse retângulo aqui no chão vai ser o primeiro prédiozinho que eu vou colocar aqui no desenho. Tá aqui meu prédiozinho. Esse prédiozinho... E vamos supor que eu quero fazer ele, sei lá, com 3 andares de altura, 9 metros. Então, do chão até a linha do horizonte representa 36.
Muito bem, pessoal, acho que tá bem de prédios, né? Tem bastante prédio aqui já no nosso desenho. O que a gente poderia colocar: vegetação, figura humana, textura, trabalhar traçado e sombras. Vamos lá. Então, vou começar com a vegetação. Colocamos alguma coisa de vegetação aí no nosso desenho. Faltou, pessoal, o que tá faltando aqui? Textura eu vou colocar só na hora de passar limpo. Traçado na hora de passar limpo, sombra, céu. Eu vou colocar o calunga e vou botar alguma coisa de veículo, tá, pessoal? Então, eu vou treinar um pouquinho do calunga, olha só. Nessa escala aqui, a figura humana vai ser muito pequenininha. Então, eu penso que não faz, assim, até diferente das outras videoaulas aí que a gente gravou, a gente fez um calunga um pouquinho mais detalhado. Então, agora vai ser um calunguinha bem esquemático, né? O que é importante nesse calunga esquemático para que ele fique com uma aparência legal, uma aparência mais ou menos realista? Então, que a altura da cabeça dele seja 1/6 a 1/7 da altura do corpo. Então, imaginem sempre que a cabeça é 1/6 a 1/7 da altura do corpo. Que a largura dos ombros é 2 vezes mais ou menos a altura dessa cabeça. E mais ou menos na metade da altura aqui desse corpo, a gente tem as pernas que no calunga, assim, é quase de praxe fazê-las bem fininhas e pontiagudas. O que a gente vai cuidar e evitar, pessoal? Evitar a cabeça muito redonda ou muito grande, proporcionalmente ao tamanho do calunga. Então, o calunga é pequenininho, com uma cabeça super grande, as pernas também meio desproporcionais, o tronco, né? Então, tentar manter essa proporção de 1/6 a 1/7, com uma cabeça oval e com ombros que representem mais ou menos 2 vezes a altura da cabeça. Aqui no nosso desenho, vamos colocar alguns calungas para a gente ir povoando um pouco esse nosso desenho.
tá bem de calungas. Agora a gente pode colocar, a gente poderia colocar automóvel, tá, pessoal? Aqui vai ser um pouquinho difícil, porque os automóveis vão estar bem perspectivados, quase vistos de cima. Uma sugestão de carros. Acho que finalizamos a base, pessoal. Fizemos uma ambientação, criamos uma paisagem. Agora a ideia é trabalhar um pouquinho de traçado, sombra e texturas, que são coisas muito fáceis de trabalhar. Realmente essa ambientação aqui é um pouquinho mais trabalhosa. Acho que dos exercícios que a gente fez até agora, possivelmente a ambientação mais trabalhosa, ficar pensando nesses prédios, né? Mas não tem nada de mistério, né? Os prédios, basta saber se a gente quer fazer eles abaixo da linha do horizonte, acima, né? A forma de baixo ela vai se repetir em cima, então se a linha de baixo fuga, de cima também fuga. E assim a gente vai construindo essa ambientação. Só é trabalhoso, né? Não é tão difícil, na verdade é só um pouquinho trabalhoso para a gente finalizar a ambientação aí do nosso desenho. Pessoal, eu vou trabalhar esse desenho com um nanquim fininho. Vou com essa 01 aqui, pessoal, vou começar. E vou fazer tudo à mão livre, tá? Sem régua. Muito bem, pessoal, reta final agora. Vamos lá. Eu vou fazer todas as faces paralelas ao campo de visão do observador com sombras. Faltou dar uma texturizada. Vou dar uma texturizada em grama, vou usar lapiseira, pessoal. E para fechar, pessoal, vamos fazer alguma coisinha de céu azul. Finalizado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se acharam que esse vídeo pode ajudar outros colegas, outros amigos que estejam estudando perspectiva, compartilhem, deem um like. E a gente se vê na nossa próxima aula, nosso próximo exercício de perspectiva.